Hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito Mauro Mendes, e prefeito, agora há pouco a CAB deu uma nota que eu fiquei meio assim, pensando nessa nota. Eu vou repetir para o senhor acompanhar o que foi dito. A CAB divulgou um comunicado oficial, né? E nesta nota a companhia diz que, em face do anúncio feito pelo senhor aí dessa intervenção, a CAB informa que perde nesse exato momento um montante de 58 milhões de reais em novas obras de saneamento, obras essas que estavam sendo negociadas juntos ao BNDES. Bom, eu vejo que talvez uma maneira de falar assim, olha, essa intervenção lascou tudo, agora que ficou feio mesmo a situação. Prefeito, como é que fica a situação da CAB, uma vez que agora a Câmara Municipal autorizou agora há pouco a intervenção? Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde, é um prazer retornar aqui para falar contigo e certamente com todos que nos acompanham nesse momento em Cuiabá e na Baixada Cuiabana. Ontem, infelizmente, foi a última alternativa, né, que nós tínhamos depois de muitos meses de negociação, de tentativa de encontrar uma outra solução, que teria sido a venda da companhia para um novo grupo investidor para vir para Cuiabá fazer os investimentos, porque, afinal de contas... Existe um grupo interessado? Existem mais de um grupo interessado. O problema é que a CAB Ambiental, que é dona da CAB Cuiabá, que é do Grupo Galvão, eles estão querendo sobrevalorizar. Como o Brasil hoje vive um momento de dificuldade econômica, tem gente interessada em comprar, mas não quer pagar o preço que eles querem. E aí eles querem ficar sentados em cima do negócio, sem fazer os investimentos para os quais eles foram contratados, e aí ficar esperando mais um ano, mais 2 anos, para que o cenário melhore e eles possam ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Nós ontem decretamos a intervenção baseado em alguns pilares. Primeiro, tá? Ela não estava cumprindo adequadamente o contrato que assinou com Cuiabá. Tem vários indicadores, segundo relatórios da ARSEC, segundo relatórios que eles mesmos entregaram na agência reguladora, não estava cumprindo o índice de reservação de água, de produção de água, e o que é mais grave, o índice de qualidade de água está abaixo daquilo que está previsto no contrato. Foi feita a intervenção baseada num outro princípio, que foi da gestão temerária, ou seja, foi constatado vários indícios de aplicação inadequada do dinheiro arrecadado com a tarifa de água em Cuiabá. Desvios de dinheiro que podem ter acontecido, mandando da CAB Cuiabá para a CAB Ambiental e mandando diretamente para a Galvão, que é o controlador. São contratos que foram feitos, vários pagamentos realizados, sem que houvesse ali uma comprovação efetiva e clara de que esses serviços foram realizados. E muitos deles havendo indício ali de que efetivamente esse serviço talvez não tenha sido executado. Um outro motivo da intervenção é que a empresa, num período de auditoria feita pela Prefeitura e pela própria agência reguladora, ela se negou a entregar vários documentos e, por isso, nós resolvemos, pelo não cumprimento do contrato, por uma gestão temerária dos recursos da companhia e por sonegar informações e colocando em risco o não cumprimento deste contrato e o não cumprimento dessas metas, coloca em risco, né, o fornecimento de água em Cuiabá, porque hoje nós já temos há alguns anos, durante muito tempo, nos últimos meses, nas últimas semanas, muitos relatos, muitas reclamações de falta d'água por toda Cuiabá. E o desperdício total? Houve uma diminuição no desperdício, que hoje está em 65%, falei agora há pouco isso, e é muito, né? De cada 100 litros... Perde-se mais da metade, 65 litros. Pela própria proposta que ela apresentou, ela deveria estar com índice de perda hoje na casa de pouco mais de 50%, está em 65%, ou seja, a cada 100 litros de água que ela produz, ela não consegue fazer 65 litros, não chega faturado lá na concessionária, lá na casa das pessoas. Então, perde 65 litros. Aprovada agora a intervenção na Câmara, esse processo é imediato? Hoje a Prefeitura já assume o comando? Agora à tarde, né, nós devemos nos apresentar o interventor, que é o secretário Marcelo de Oliveira, conhecido na cidade como Marcelo Padeiro, que é o atual secretário de Obras. Diga-se de passagem, uma pessoa que conhece muito bem o sistema de água e esgoto em Cuiabá,
é um servidor público aqui de mais de 30 anos, uma figura muito competente, muito ilibado. Quem conhece sabe como Marcelo Padeiro é um secretário que 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, já está na secretaria trabalhando, né? Tem uma figura assim muito conhecida, muito honesta e muito competente. Foi ele que nós designamos, vamos colocar lá na secretaria momentaneamente, né, um outro secretário, provavelmente a secretária Tieco, que é a adjunta, e ele vai prestar mais esse serviço, essa contribuição para ajudar nesse período de transição aí na intervenção na CAB Cuiabá. Quer dizer, o negócio foi por água abaixo. Olha, lamentavelmente o desempenho da empresa, né, e todos nós sabemos disso, muito insatisfatório, e o caminho que nós temos agora com a intervenção e lá na frente, se eles conseguirem vender a companhia para um novo investidor que tenha condições de investir em Cuiabá, fazer investimento de verdade e não de mentirinha, porque essa história que Cuiabá perde 58 milhões é mais uma farsa da CAB. Agora, quem vai ser responsabilizado por tudo isso? Ou no final da história fica tudo como está, alguém assume, aí assume um problemão, quem assumir, será responsabilizado? Quem assumir, obviamente, vai ter que assumir todos os problemas e demonstrar que tem condições claras e objetivas de vir e resolver o problema de água e esgoto na cidade de Cuiabá. Nesses 180 dias da intervenção, o dinheiro arrecadado, por exemplo, as pessoas continuam pagando água. Sem dúvida. Esse dinheiro fica para quem? Vai ser depositado fica na cidade, não, fica depositado na própria empresa, vão pagar os custos, os salários, né, dos servidores. É importante dizer que as únicas pessoas que são afastadas no processo de intervenção são os 3 diretores. Todos os demais funcionários, servidores, serão preservados. Essa era a preocupação do sindicato, né? Sem dúvida. Hoje de manhã, eles esparramaram lá no meio dos servidores, né, que o interventor ia demitir todo mundo, que ia dispensar. Mais uma mentira, mais uma farsa contada pela empresa, né, nessa tentativa desesperada de barrar, né, achando que os servidores, indo lá para a Câmara, poderia convencer os vereadores a não aprovar a intervenção. Obviamente, percebeu-se que isso era uma mentira, contado como essa que eles estão contando, que Cuiabá perde 58 milhões, porque o BNDES certamente vai rever esta cláusula, porque se não rever, vai estar empurrando a prefeitura, né, a passos largos para fazer a caducidade, que é a extinção definitiva do contrato de concessão. Eu vou lá, esta semana ou na próxima semana, conversar com a diretoria do BNDES e mostrar claramente o que nós fizemos, que isso atende o interesse público, e mostrar claramente que o BNDES está equivocado quando colocou esse tipo de cláusula. Porque se ele não fizer, ele vai estar criando problema para ele mesmo, porque nós vamos retomar os ativos, que quem é dono é a Prefeitura de Cuiabá, e devolver o CNPJ, aí o BNDES vai cobrar lá na RJ a dívida que ele tem junto a Galvão e junto à CAB Cuiabá. Bom, vou aproveitar a sua presença aqui, agora são 12 horas mais 50 minutinhos. Coloca aquela vinhetinha lá do ônibus para a gente, que eu gostaria que o prefeito acompanhasse. Nós estamos aqui numa contagem regressiva diária, né? Porque se existe alguém, e o senhor com certeza também, que gostaria de ver melhorias no transporte coletivo, somos nós aqui, e o senhor com certeza também. Só a vinhetinha dos quantos dias faltam. Bota no ar aí pra gente, bota a vinheta, solta a vinheta. 29 dias, prefeito, 53 novos ônibus chegarem a Cuiabá. Além desses 53 novos ônibus, o que esse setor deve ganhar nos próximos meses ou dias? Nós temos para os próximos dias, primeira grande novidade, né, dentro de 15 dias a Prefeitura deve soltar, né, a consulta pública e a audiência pública para o edital de licitação, né, do transporte coletivo em Cuiabá. Nós temos que ressaltar que seguramos isso durante algum tempo por conta dessa história do VLT. Vai ter VLT? Não vai ter VLT. VLT era para, né, primeiro semestre de 2014, era para segundo semestre de 2014, ter, né? 2015 e, infelizmente, não podemos mais esperar. Então, vamos soltar uma licitação sem o VLT e tem uma cláusula contratual que, quando ele entrar em operação, vai existir um reajuste, uma reorganização do sistema e as empresas previamente já sabem disso. Então, nos próximos 15 dias, vamos publicar o edital para licitar as novas empresas, ou as empresas que irão ganhar, né, um novo contrato com novas regras, com mais ônibus novos, com mais exigências para proteger
né, o usuário do sistema de transporte ter uma melhor qualidade. Mas, enquanto isso, existe um acordo que foi firmado com as 3 empresas que hoje detêm o contrato em Cuiabá, que elas, né, deverão, nos próximos dias, próximas semanas, chegar com 53 ônibus novos na cidade de Cuiabá. Mas novos, né? Novos, 0 quilômetro, já compraram esses ônibus, já mostraram... Não sei se o senhor lembra de uma vez que teve negócio de ônibus novo e tinha ônibus novo que tinha até chiclete embaixo da cadeira, né? Não era bem não, novo. os ônibus, as empresas já encaminharam à prefeitura, inclusive eu vi pessoalmente, né, a nota fiscal, o pedido de compra, na verdade, feito junto às empresas, né, que produzem ônibus novos no país. Esses ônibus, a grande parte deles vem, inclusive, com ar-condicionado. Não é 100%? Não é 100%, mas eu acredito que quase 70%, 80% desses novos ônibus já vem com ar-condicionado. Nos próximos dias também, semanas aí, nós vamos colocar à disposição da população um sistema, um aplicativo que o usuário vai poder, né, do seu celular, quem tiver um smartphone, né, saber exatamente a hora que cada ônibus passa naquele ponto de ônibus que ele deseja pegar. Mas por que não 100% dos ônibus com ar, desses novos? Porque, na verdade, né, se você colocar uma frota 100%, pode em Cuiabá, não tem problema nenhum. Só que isso vai encarecer ainda mais a tarifa. Porque todo mundo que tem carro, que tem ar-condicionado, sabe claramente que quando você liga o ar-condicionado, você consome aí 10%, 15% a mais de combustível. Não é verdade? Sim. Agora, um carro, você entra na sua casa, fecha a porta, fecha o vidro e fica ali 30 minutos, 20 minutos de um ponto a outro com o vidro fechado, o ar-condicionado ligado. E assim já gasta 10% a mais de combustível. Agora imagina um ônibus, que a cada 200 metros abre 3 portas enormes, o ar-condicionado, o ar frio que está lá dentro é mais pesado, ele sai totalmente pela porta, aí fecha a porta, você tem que, em 200 metros, esse ar-condicionado jogar uma quantidade muito grande de ar lá dentro. Então, o ar-condicionado de um ônibus é um ar-condicionado muito mais forte, mais robusto, que vai gastar muito mais energia, consequentemente, gastar muito mais óleo diesel. Colocar ar-condicionado em 100% da frota significará aumentar o consumo de óleo diesel, além do custo de manutenção. E isso vai impactar na tarifa. Quando o senhor fala em licitação... Na próxima licitação já está previsto, inicialmente, 50% dos ônibus de toda a frota com ar-condicionado para rodar na cidade de Cuiabá. Nós deveríamos ter novas empresas ou deve ficar essas que estão aí? É uma licitação pública, aberta, que vai ser amplamente divulgada pela imprensa, né, nos meios oficiais de divulgação, então, que é o site da prefeitura. Pode haver uma troca aí, dependendo de quem aparecer. Ganhará quem apresentar as melhores condições. O edital, antes de ser publicado, ele vai ser submetido a uma consulta pública, o Ministério Público vai poder opinar, a imprensa, o jornalista, o cidadão. Vão ter audiências públicas? Vão ter audiências públicas. Fechou o edital, publica-se. Quem apresentar a melhor proposta é que ganha a licitação. Olha, essa é a regra para se contratar empresas no transporte coletivo. Agora é importante a gente dizer aqui para a população o seguinte, o prefeito está dizendo uma coisa muito importante, que são as audiências públicas. É o momento que a população pode, então, de fato, opinar, falar. Depois não adianta, né, ficar falando pelo canto. O lugar de falar é na audiência. O senhor já tem ideia de quantas audiências públicas serão realizadas? Nós devemos fazer um processo de receber sugestões pela internet, pelo site da prefeitura, e nós devemos fazer, no mínimo, 2 audiências públicas para receber contribuições, explicar o edital, receber sugestões. Aquelas boas sugestões, obviamente, porque aparece sugestão de tudo quanto é tipo, né, claro, que aí não se adequa à nossa realidade em Cuiabá. E aí nós vamos colocar isso no edital, e aí abre-se, então, o período oficial de publicação para receber as propostas 30 dias depois. Sugestões são sempre bem-vindas, né? Boas sugestões são sempre bem-vindas. Ideia de jirico que não dá, né? Não é. Aí não dá. Agora, por falar em ideia de jirico, prefeito, esses pontos de ônibus que o sol... A pessoa tem que ficar atrás do ponto de ônibus. É uma ideia de jirico? Isso foi mal planejado? O que acontece na nossa cidade? Ou não tem como resolver? Não, todos os pontos de ônibus, eles têm características semelhantes. Aqui, não tem como resolver esse negócio do sol? Não, em qualquer lugar do Brasil que você vai, dependendo do horário da tarde, o sol entra. Porque se você for fazer um ponto de ônibus fechado, aqui em Cuiabá, com a nossa temperatura, vai ficar um calor dos infernos, né? Seria ideal. Uma vez eu estava em Dubai,
né, nós tínhamos lá ponto de ônibus com ar-condicionado. Seria um sonho de consumo, né, nós termos primeiro 100% dos ônibus com ar-condicionado. E aí o sol ele inclina, não tem jeito em alguns locais. Agora, esse problema ele existe no Brasil inteiro. E é justamente a prainha ali sofre com isso, né? Que à tarde, no período da tarde o sol entra. Se você for fechar a frente, né, aí como é que o cara vê o ônibus? Não tem jeito. Né? Não tem como você resolver esse problema. Não tem resolvido. Se você for fazer um ponto de ônibus muito grande, ele não cabe nas calçadas. Aí não tem como colocar o ponto de ônibus. Não tem saída. Tem lugares na cidade que você tem calçadas aí, né, de 1 metro, 1,5 metro, não mais que 2 metros. E aí o ponto de ônibus tem que ser estreitinho, porque senão não consegue proteger, pelo menos da chuva. A gente mostra aqui os problemas, esses principalmente do sol aí, mas não tem saída, né? Não tem o que fazer. Sem dúvida, alguém que dê uma solução. Só que vai ser aquela famosa solução de jirico que você falou, né? Não dá. O cara fala, ele pensa, às vezes resolve o problema num local. Mas nós temos hoje mais de 1.400 pontos de ônibus que precisam ser colocados na cidade de Cuiabá. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos aguardar essas melhorias, não só do transporte, mas principalmente do abastecimento de água, que essa intervenção de fato traga bons resultados para a população. Tenho certeza disso, estamos trabalhando com seriedade. Acredito que nós vamos encontrar nesses próximos 6 meses, a intervenção pode ser prorrogada por mais 6 meses, né, até 1 ano. E acreditamos que, ao final, nós queremos encontrar um novo investidor que comprove claramente seriedade e capacidade de fazer os investimentos, recuperar o que a CAB não fez e fazer aquilo que ainda precisa fazer para definitivamente ter água na torneira e fazer o sistema de esgoto na cidade de Cuiabá. Conversei aqui com o prefeito Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, que está aí travando grandes batalhas para melhorias da nossa cidade. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigado, bom dia a todos.